programa Visão Parlamentar é com o deputado Amarildo Cruz, do PT, deputado que assumiu recentemente, agora no mês de fevereiro, a vaga deixada pelo prefeito eleito de Campo Grande, o ex-deputado Alcides Bernal. Deputado, eu queria que o senhor falasse qual é o sentimento de voltar a casa, de retomar um trabalho, já que o senhor foi parlamentar de 2007 a 2010, qual é o sentimento de retorno quanto a retomar as discussões que o senhor fez no mandato passado? O sentimento é o melhor possível. Eu disputei uma eleição para me reeleger e acabei não me reelegendo em 2010 e tive a oportunidade de voltar agora para exercer meio mandato, 2 anos de mandato. E a expectativa é grande. Eu quero dar continuidade a um trabalho que eu julgo que era muito bom, que nós fizemos no primeiro mandato, né? Discutindo grandes temas, apresentando bons projetos de leis aqui na casa, buscando a aprovação desses projetos. Conseguimos com alguns, não conseguimos com outros, enfim. E esses 2 anos também deu para nós fazermos uma reflexão a respeito de como melhorar e aperfeiçoar o mandato legislativo, ouvindo o clamor da sociedade, percebendo a necessidade que tem do homem público, principalmente, de se adequar àquilo que a população espera da gente, né? De ter o mandato atuante, produtivo, com boas discussões, né, com grandes temas, com preocupações que tratam da melhoria da qualidade de vida do nosso povo, do desenvolvimento do Estado com distribuição de renda, com justiça social, enfim. Então, a motivação é muito grande, né? Eu volto com todo o gás, com toda a vontade de retomar essa discussão toda e de qualificar esse debate cada vez mais. Me sinto mais ainda preparado do que eu já me sentia anteriormente, já era anteriormente com a minha vida pública e com o mandato anterior que fiz, né? Me sinto totalmente à vontade e preparado para poder melhorar, retomar, qualificar cada vez mais essa atuação parlamentar minha. Na outra legislatura, o senhor apresentou mais de 50 proposições, sempre com enfoque no seu discurso de preservação ambiental aliada ao desenvolvimento sustentável. Como retomar essa discussão, quais são as propostas aí que deve acontecer e como, ao mesmo tempo, manter os olhos aí, né, na política de desenvolvimento do Estado, né, como parlamentar, como oposição, quanto à fiscalização ambiental. O governo, principalmente do Estado, no nosso caso, faça a política levando em consideração, a gestão pública levando em consideração a sustentabilidade. Mato Grosso do Sul é um estado que necessita se desenvolver cada vez mais. Nós somos um estado que temos 2,5 milhões de habitantes, né? Nós precisamos explorar melhor as nossas divisas com estados como São Paulo, como Paraná, como Minas Gerais, enfim, fronteira com 2 países, um estado riquíssimo em recursos hídricos, né, com condições naturais que nos privilegiam, nos dão uma condição bem melhor do que outros estados para se desenvolver. Mas nós não podemos fugir do debate de fazer esse desenvolvimento com qualidade. Eu não abro mão disso, porque eu tenho um convencimento e tive aí durante esses 2 anos de afastamento meu, exerci aí o cargo na superintendência do IBAMA aqui no estado. Eu acho que isso me deu ainda um conhecimento, um know-how maior para poder voltar aqui para casa e aperfeiçoar e melhorar ainda mais a minha atuação nesse sentido. Nós precisamos fazer isso, desenvolver o Estado, mas desenvolver com qualidade, com responsabilidade. Acredito que os meus projetos de lei nessa área e as próprias audiências públicas, discussões e atuação parlamentar nesses 2 anos vai ajudar muito nesse sentido, de fazer com que o Estado se desenvolva com qualidade. Por exemplo, a questão que eu quero agora no primeiro semestre ainda estar fazendo essa discussão através de uma audiência pública aqui na casa, que é a instalação das pequenas centrais hidrelétricas aqui no nosso estado, as PCHs. Né? Elas estão, o licenciamento dessas PCHs estão suspensos no estado em função de uma ação do Ministério Público Federal,
e nós precisamos retomar, porque a geração de energia é fundamental para o desenvolvimento. Acredito que sim, sou defensor do desenvolvimento do Estado, mas nós temos que retomar isso com responsabilidade. Nós temos que retomar fazendo uma ampla discussão com o governo federal, com o Ministério do Meio Ambiente, com o IBAMA, com o governo do Estado, com a SEMA, com o IMASU, com o Ministério Público Federal e também com os empresários que investem no setor sobre o papel de cada um. Porque não é porque nós temos uma exuberância em recursos hídricos que nós vamos construir pequenas centrais hidrelétricas em todos os rios do Mato Grosso do Sul, fazendo um estudo apenas localizado sobre o impacto de cada um. É isso que reivindica o Ministério Público. O Ministério Público quer um estudo mais amplo de toda a região sobre o impacto, na verdade, regional, um impacto maior que é causado pela construção dessas pequenas centrais hidrelétricas. Vamos fazer esse estudo. Fazer o estudo e o levantamento não é atender apenas uma reivindicação do Ministério Público. Fazer esse estudo e esse levantamento é necessário até para embasar, para nos dar segurança de que nós estamos fazendo o desenvolvimento no nosso Estado com qualidade, com a preocupação que cada um de nós temos que ter enquanto cidadão, com a preocupação com as gerações futuras, com a preocupação de que nós não vamos estar resolvendo um problema que é a geração de energia e causando um outro problema que é uma degradação, uma agressão ao meio ambiente que muitas vezes se torna irreversível. Então, eu acho que esse debate ele se faz cada vez mais necessário, nesse caso principalmente, até porque essas licenças estão suspensas, né? Está todo mundo sem saber o que faz, os empresários têm recursos, têm dinheiro, estão investindo, eles param de investir ou não? Como que vai ficar essa situação? O Estado precisa de energia para se desenvolver, né? Então, eu acho que esse debate da sustentabilidade, ele é cada vez mais necessário. O Brasil é um dos poucos países hoje no mundo que consegue crescer. Nós tivemos o ano passado, o Brasil cresceu 1,2%, 1,3% durante o ano. Hoje não é mais 20, 30 anos atrás que se crescia 7, 8, 9, 10% ao ano. O mundo hoje está em decréscimo, a imensa maioria dos países, né, não estão crescendo, na verdade estão regredindo, a sua economia está diminuindo. O Brasil está conseguindo crescer, mas está conseguindo crescer de que maneira? O que nos faz diferente e tem que nos fazer um país diferente hoje é exatamente isso. Poder crescer, mas crescer com responsabilidade no sentido de ter essa preocupação, né? Crescimento com qualidade, a sustentabilidade é fundamental, mas não é para agradar a ONG lá do exterior, da Alemanha, da França, seja lá onde for. Não, para agradar a nós mesmos que moramos aqui, a nós mesmos que temos responsabilidade com o nosso país, com o nosso Estado. Esse discurso, acredito que esse tema, eu acredito que ele é mais do que necessário, principalmente num Estado com as características como o nosso, em função dos recursos naturais que nós temos aqui, que são exuberantes. Deputado, quem deve participar da audiência, quem vai ser convidado a participar, convocado a estar à Casa de Leis, e se tem uma data prevista aí de discussão quanto às PCHs do Estado? Doutor, nós estamos trabalhando com o mês de maio, né? Nós queremos trazer aqui a ministra do Meio Ambiente, queremos trazer aqui o presidente do IBAMA e esses dois, eu pessoalmente vou fazer o convite para que eles venham aqui. Já tive uma conversa prévia com o presidente do IBAMA, o Volney Zanardi, o Estado, a SEMA e o IMASU, o Ministério Público Federal, né, e os empresários do setor. Os empresários do setor também. E também, logicamente, as ONGs, todas as pessoas que militam, que trabalham na área. Eu acho que nós temos que ouvir todo mundo. Mas eu quero, antes disso, por isso que nós estamos trabalhando com o mês de maio, porque antes disso eu quero fazer algumas reuniões setoriais, né? Porque nós precisamos fazer uma audiência pública que ao término dela, nós tenhamos algumas coisas produtivas, efetivamente, que saiam dela. Não pode ser uma reunião apenas para se fazer o debate. Nós queremos, no mínimo, que o resultado dessa audiência pública seja, por exemplo, um TAC, que se estabeleça um prazo para que se faça esse estudo mais amplo, por exemplo, mas que se estabeleça um cronograma e um prazo para que se retome, por exemplo, o licenciamento, mas de uma forma mais qualificada, atendendo aí o pedido do Ministério Público Federal.
Então, essas reuniões setoriais seriam, na verdade, para poder já discutindo, fazer uma discussão prévia sobre o papel e a responsabilidade de cada um desses setores. Então, a intenção é essa, já acertar um pouco as coisas antes para que, na verdade, a audiência pública ela seja mais produtiva. A gente já chegue lá, o governo do Estado, o governo federal, o Ministério Público, todo mundo já chegue lá mais ou menos sabendo, né, qual que vai ser a sua responsabilidade na resolução dessa questão. A igualdade racial também foi uma bandeira forte do seu outro trabalho aqui na casa, na outra legislatura. O senhor conseguiu aprovar o Dia da Consciência Negra, foi barrado na Justiça, mas foi uma bandeira forte que o senhor falou bastante também quanto a cotas, a política de cotas do estado de Mato Grosso do Sul, conseguindo reservar 10% aí dos concursos do estado aos negros. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como retomar essa discussão e porque é preciso sempre estar atento quanto a isso e qual deve ser a novidade aí para esses 2 anos aí a que lhe foi concedido. A lei de cotas, aprovada em 2008, fez uma diferença absurda. Os concursos todos de 2008 para cá no estado, todos eles tiveram a reserva de 10% para negros, né? E essas vagas todas foram preenchidas dentre os aprovados, como manda a lei que nós criamos. E nós temos hoje a matiz, a cor do servidor público do Mato Grosso do Sul, de uma maneira geral, está mudando. Você consegue hoje já ver que tem mais negros hoje em todos os segmentos, na educação, na segurança, em todos os segmentos, você consegue perceber hoje que tem mais negros do que tinha anteriormente. Eu acho que isso faz uma diferença extremamente grande. Por quê? Porque nós não podemos... o que é desenvolvimento? O que é um país desenvolvido? O parâmetro do desenvolvimento ele não é só a economia. O parâmetro do desenvolvimento é a justiça social, é a qualidade de vida do seu povo, é a forma como as oportunidades, por exemplo, são distribuídas entre todos os segmentos da sociedade. E essa é uma questão que eu acredito que a atuação nesse sentido faz com que nós possamos cada vez mais fazer com que o Brasil seja um país que vá corrigindo alguns erros históricos, alguns equívocos que foram cometidos lá atrás e vai tornando cada vez mais as oportunidades mais democráticas, mais acessíveis, mais justas a todos os segmentos da nossa sociedade. Muita gente fala assim, mas o Brasil é um país que não tem racismo. Se é um país que não tem racismo, como que você explica que os negros, por exemplo, que tem 52% da população brasileira é composta de negros, eles estão fora do poder, eles estão fora. A Assembleia tem 2 deputados negros, Mato Grosso do Sul nós somos 42% da população, o Poder Judiciário de uma maneira geral. Nós tivemos agora, depois de 500 e poucos anos, nós estamos tendo agora o primeiro-ministro negro do Supremo Tribunal Federal. Isso, quer dizer, o Brasil não está retratado, a composição étnica do povo brasileiro não está retratado nas esferas de poder, no grande empresariado, na magistratura, no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais, nos chefes de poder do Executivo. Mas a política de ações afirmativas, ela vem corrigindo isso. E tanto que é verdade que eu me lembro que em 2008, quando eu propus as cotas de 10% no serviço público aqui no estado, eu enfrentei um amplo debate aqui na casa acerca da constitucionalidade do meu projeto de lei. E em 2011 o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação que o Partido Democratas tinha impetrado no Supremo Tribunal Federal para questionar exatamente a questão da constitucionalidade das ações afirmativas, das políticas de cota, e o Supremo definiu por unanimidade, não teve um voto contrário, que as políticas de ações afirmativas são inteiramente, estritamente constitucionais, porque a Constituição Federal, ela manda promover a igualdade, Ela fala da promoção da igualdade. Promover a igualdade é você tratar os desiguais de uma forma desigual. Porque se você tratar os desiguais igualmente, você vai fazer perpetuar a desigualdade.
Então você tem que tratar os desiguais de uma forma desigual para que você promova a igualdade. Eu vou continuar apresentando propostas, vou continuar fazendo esse debate, quero continuar dando a minha contribuição e ser leal às minhas convicções, fazendo essa militância aqui na casa a respeito dessa questão. Habitação. O senhor que já esteve à pasta da habitação no Estado, também falou muito sobre isso, conseguindo aprovar uma emenda constitucional, reservando 1% dos recursos do Estado a realmente estarem investidos à construção de novas casas, de conjuntos habitacionais. Deputado, um outro assunto que retoma a casa é quanto à distribuição, um modo justo com que essas casas possam chegar às pessoas, como elas podem ser distribuídas de uma maneira mais igualitária. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, como o senhor vai trabalhar nesse sentido. O que eu acho que nós temos que fazer hoje, nesse setor principalmente, é nos adequar ao que está acontecendo na realidade brasileira. Nós temos, por exemplo, que aproveitar que o governo federal é um governo determinado, o governo da presidente Dilma é um governo determinado, né, a melhorar cada vez mais. É o governo que mais historicamente investiu e investe na questão da moradia, né, na questão habitacional. Não só na produção de novas casas, né, mas na questão de regularização de lotes, uma série de outras coisas que o governo federal vem fazendo. Nós temos que aproveitar essa onda, aproveitar esse estímulo para resolver o problema do déficit habitacional no Mato Grosso do Sul. Nosso estado ainda tem em torno de 70, 80 mil famílias que não têm moradia. E nós precisamos, para fazer a inclusão social, para resgatar a dignidade do nosso povo, dar para essas famílias aquilo que é básico, que é elementar para qualquer família, que é ter um teto para poder abrigar sua família, para poder ali, enfim, ter uma referência, né, ter o endereço, né? Essa realidade vem mudando no Brasil. Se nós pegarmos os últimos 10 anos, nós percebemos que essa realidade vem mudando e muito. Se nós não precisamos ir longe, é só você sair nas ruas, na cidade, e você percebe que hoje tem muito mais gente, né? Tem muito mais casas disponíveis no mercado, tem muito mais gente hoje que já conseguiu o seu teto, né, do que nós tínhamos há 10 anos atrás. Teve um crescimento nesse sentido. Nós precisamos acelerar isso. Nós precisamos ter mais investimento, cada vez mais nesse setor, cada vez mais nesse sentido. Aqui no nosso estado, eu acredito que, aproveitando a política do governo federal, os incentivos que são dados, a disposição de estar cada vez mais investindo nesse setor que o governo federal vem fazendo esses investimentos, nós precisamos cobrar do Estado cada vez mais uma contrapartida maior. O Estado precisa investir cada vez mais na habitação, porque também é papel do Estado. Embora a União seja a que mais invista, mas o Estado também tem condições de destinar mais recursos, juntamente com os municípios que têm, no mínimo, que disponibilizar a área para que essas casas sejam construídas. Então, eu acredito que vou estar fazendo proposições. Eu me lembro que aliás, eu fui autor de uma emenda constitucional que obriga o Estado a aplicar no mínimo 1% da receita bruta do Estado na produção habitacional. Vou continuar acompanhando a aplicação desses recursos e cobrando para que o Estado invista cada vez mais. E no que concerne, no tocante à questão da forma de distribuição dessas casas, eu não vejo dificuldades nisso. Eu não vejo dificuldades nisso. Eu sempre fui defensor de uma forma justa e democrática de distribuição de casas. E foi o que, por exemplo, que funcionava quando eu dirigia a habitação aqui no nosso estado. Primeiro que eu sou contra sorteio. Eu acho que sorteio não deve existir. Sorteio é sorte. Sorteio é sorte. E você não faz justiça sorteando. Porque muitas vezes a pessoa tem sorte, a outra não tem. Então, no sorteio, por exemplo, às vezes você é sorteado lá um casal recém-casado, ou um homem solteiro, ou uma mulher solteira, em detrimento de uma mãe que tem 4, 5 filhos e que não teve a sorte de ganhar uma casa.
Mas como que você... O Estado não pode patrocinar uma coisa injusta como essa. O Estado tem que fazer o quê? Um trabalho, um levantamento socioeconômico de cada família, muito bem feito, com seriedade, e a partir desse levantamento, elencar ali quem são os prioritários, quem são as famílias que têm que ter prioridade no atendimento. As famílias que têm que ter prioridade no atendimento, muitas vezes é uma mãe que tem 4, 5 filhos ali, ela tem que ter prioridade no atendimento. Uma família que tem portador de necessidade especial, tem que ter prioridade no atendimento. Uma família que tem ancião, uma pessoa com mais de 65 anos de idade, tem que ter prioridade. Então nós temos que criar critérios e o Estado tem que fazer isso. Eu sou a favor, eu acho que não tem segredo nenhum. Quando você tem uma política séria, transparente, dizendo para a sociedade dessa maneira que nós estamos fazendo, abrindo todas as informações para que o Ministério Público, para que as associações, os sindicatos, as organizações da sociedade possam acompanhar e ver que efetivamente você está fazendo dessa maneira, não tem segredo nenhum, não tem mistério nenhum. Você não só produz casa, mas você, acima disso, você distribui-as com justiça. Eu acho que vou continuar batendo nessa tecla, vou voltar com um projeto de lei melhorado ainda do que eu tinha apresentado lá atrás no que tange essa questão de fazer a distribuição de casas. Oxalá eu consiga passar, vou fazer o debate novamente aqui na casa para que a gente possa resolver esse problema de uma vez por todas. E também, quando você tem mecanismos transparentes de distribuição de casas, por exemplo, você inibe muitas vezes aquelas pessoas que às vezes mentem quando dão uma informação, por exemplo, dizendo que não tem casa. Tem gente que está inscrita que tem casa. Entendeu? Então, quando você tem gente cuidando disso, que não seja só o governo do Estado, mas o Ministério Público junto e outras entidades junto, você vai inibir, por exemplo, esse tipo de ação. Terminar eu acho difícil, mas você inibindo e tendo transparência e seriedade na distribuição das casas, eu acho que você avança muito, no sentido de resolver esse problema da falta de moradia da nossa população, porque não basta apenas o Estado construir. Se construir e distribuir injustamente, vai dificultar cada vez mais você resolver o problema. Então, são dois desafios, construir e distribuir com justiça. Obrigada, deputado. Nós entrevistamos o deputado Amarildo Cruz, do PT. Para saber mais informações e notícias sobre o seu parlamentar, você pode acessar o site www.al.ms.gov.br ou entrar no portal do parlamentar. Muito obrigada e até o próximo Visão Parlamentar. O que é o Poder Executivo? O que faz um deputado? Como é criada uma lei? O que é judiciário? O que o governador tem que fazer? O que faz a Assembleia Legislativa? Como é administrado o nosso Estado? Quem faz o quê? Quais são os três poderes? Também localizado no Parque dos Poderes, o Judiciário ou Judicial é um dos 3 poderes do Estado moderno. É exercido pelos juízes e desembargadores e julga de acordo com as regras constitucionais e leis criadas pelo Legislativo. A função do Poder Judiciário é garantir os direitos individuais, coletivos e sociais e resolver conflitos entre cidadãos, entidades e Estado. Ou seja, promover a justiça, resolvendo todos os embates que possam surgir na vida em sociedade. E todos os cidadãos podem solicitar que o Judiciário se manifeste e resolva disputas ou puna aqueles que não cumprem as leis. Para garantir esse direito, as pessoas podem recorrer ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Todo o processo, ainda que tenha sido intentado pela Defensoria Pública ou por um advogado, mas onde há necessidade da fiscalização do Ministério Público, o Ministério Público atua dentro desse processo, tendo vista dos autos. Principalmente um caso quando se trata de menores, uma questão ligada à família. Então, o Ministério Público atua no transcorrer desse processo,
desses atos coordenados, né? Então, o promotor, o processo é dado vista ao promotor, o promotor, dentro da legislação que ele conhece pertinente ao caso, ele irá atuar como fiscal da lei. Tudo para assegurar o amparo, proteção ou tutela dos direitos dispostos nas leis. O Judiciário, junto com o Legislativo e o Executivo, fazem parte dos seus poderes. Conheça e exerça seu direito com cidadania.